Essa aí é a galera, é a molecada do Vasco que joga, que tá jogando hoje na equipe, só da base, a molecada só da base. O goleiro House, lateral direito Paulinho, Miranda e Zé Vitor ali na zaga, e o Riquelme, que jogou muito pouco, na lateral esquerda. O volante é o Rodrigo, o Andrei Santos, que provavelmente vai sair aí para entrar outro moleque também da base, mas ele sendo formado na base, coube nesse time, né, voltando por empréstimo, junto com o Andrei Santos, junto com o Marlon Gomes e o Eric Marcos, o Figueiredo e o Peck fazendo ali o ataque do Vasco. Esse time do Vasco aí, só com moleque, ele ajudou a transição da galera que chegou, dos cascudos que chegaram. Como esse time aí é só da base, a gente vê que o Vasco tem muita força na sua base. E os destaques principais aqui, eu vou trazer outra artezinha aqui, como eu falei, essa é uma variação do esquema, com o Cauã Barros e o Ignaldo entrando, o Cauã Barros no lugar do Andrei Santos e o Ignaldo entrando no lugar do Eric Marcos. Esse time do Vasco aí que jogou, eu marquei aí de vermelho os que mais jogaram esse ano. Quem mais jogou esse ano? O Miranda, o Rodrigo, o Eric Marcos, o titular absoluto desse ano, o Peck e o Figueiredo. Esses foram os 5 jogadores que mais atuaram esse ano com a camisa do Vasco, da base. Os outros ali, com o vermelho um pouco mais claro ali, jogaram menos. O Raul foi titular na partida que o Léo Jardim foi suspenso. O Ivan não pôde jogar contra o Botafogo, um clássico importante. O Raul foi titular. O Zé Vitor entrou como titular nas 2 primeiras partidas do Vasco. Depois, nem no banco ficou mais, apareceu algumas vezes só, então jogou menos. E o Andrei Santos, que já foi titular direto, já chegando com condições de jogo contra o Flamengo, e mostrou a sua qualidade e a sua força. Os que jogaram muito pouco, o Marlon Gomes, que estava servindo a seleção, se machucou, voltou de contusão para enfrentar o Flamengo, entrou ali no final do jogo, foi importante que ainda sofreu pênalti, e o Riquelme, que ainda nem entrou em campo, mas pode ser importante também se desenvolver a musculatura, a força física, pode ser importante também para a formação do Vasco para o decorrer do ano. Esses jogadores aí são jogadores que são da base do Vasco, todos eles da base do Vasco, nenhum tem mais de 23 anos, toda essa molecada aí vai ajudar o Vasco muito ainda nessa trajetória, nesse início de formação de base, de elenco, com a 777, vai chegar mais gente para dar suporte, mas o suporte que eu falo da galera que já está lá, que é a base, que jogou uma Série B ano passado, por exemplo, se a gente for pegar desse time aí, o Marlon Gomes foi importantíssimo na Série B, o Andrei Santos, importantíssimo na Série B, o Figueiredo, muito importante na Série B na reta final, jogou como lateral, jogou como volante, fez golaços, o Gabriel Peck também foi muito importante na reta final, essa molecada levou o Vasco para a Série A, literalmente, Andrei Santos, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Figueiredo, e eles levaram o Vasco para a Série A. O Eric Marcos ainda não tinha sido alçado ao time principal. Essa molecada, para você ver a importância de uma formação de base boa. Vocês acham hoje que com esse time que está se formando pela 777, o Bruno Gomes, que foi expulso praticamente do Vasco, trocado e dado a peso de banana lá para o Inter, tu acha que ele não jogaria nesse time? O Andrei, que foi para Curitiba, vocês acham que ele não jogaria nesse time com o Barbieri fazendo um esquema legal ali para ele? O nosso querido ponta esquerda ali, que foi vendido para os Estados Unidos, agora me faltou o nome. Tu acha que ele não jogaria? Jogaria nesse time, porque o Vasco alçou jovens jogadores com um nível de responsabilidade muito acima do que eles poderiam oferecer. E queimou jogadores aí ao Léo, entre eles Bruno Gomes, Andrei e o jogador que foi para o Estado. Meu Deus, como é que é o nome desse rapaz? Que esqueci o nome, atacante, ponta esquerda. Então, galera, para vocês verem a importância de uma estrutura para a molecada subir, uma estrutura pronta para a molecada subir. Essa estrutura é importantíssima, para a galera, essa molecada pegar a experiência. Esses jogadores do Vasco, eles vão levantar títulos, vocês podem ter certeza, eles vão levantar caneco com a camisa do Vasco, eles vão levantar. Por quê? Porque são jogadores que estão começando da forma que tem que começar. O Andrei Santos e o Marlon Gomes, o Andrei Santos não vai continuar, né, já está vendido para o Chelsea, mas o Marlon Gomes, o Figueiredo e o Peck, particularmente, que jogaram a Série B ano passado, o Riquelme jogou algumas partidas só. Muito poucas partidas o Riquelme jogou, então não dá para falar dele. Vou falar do Marlon Gomes, do Peck e do Figueiredo. Eles já subiram ano passado na porrada, tendo que botar o Vasco numa Série A desesperadamente, um time sem orçamento, ferrado financeiramente. Então essa molecada já ganhou uma casca que nenhuma outra base do Brasil deu para ninguém. Então o Vasco vai com certeza levar esses garotos aí futuramente a ganharem títulos,
a levantarem taças com a camisa do Vasco, e a gente espera que o processo de colocação de base no time principal, eles sigam a ordem natural, que é o jogador vai para o time principal, fica na reserva, entra na boa, entra nos jogos fáceis, entra nos jogos mais tranquilos, vai pegando a experiência de grupo, vai pegando o convívio de um grupo mais experiente,